Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como eu fracassei nas minhas metas de leituras para o mês de janeiro. Enfim, eu tinha colocado 5 livros para as metas de janeiro, né, para minha TBR de janeiro. E claro que eu não consegui ler todos, eu li só 3, mas eu vou contar para vocês sobre essas leituras, sobre o que fala e sobre o que eu achei. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, por favorzinho, de deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue lá no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo o meu IG do Instagram, vou deixar na descrição também. Eu tô tentando postar mais lá, ser mais frequente. É um pouquinho difícil conseguir dar conta das duas redes sociais, mas eu tô tentando e assim a gente fica mais próximo. Então, assim, as minhas primeiras leituras do ano foram boas, foram muito boas. Eu li só 3 livros, como eu já disse, mas foram livros muito bons e que trouxe muito valor para mim. Não foi nenhum favorito, mas ainda assim eu comecei o ano muito bem. Então o primeiro é Latizoe, né? Eu acho que agora é assim, acho que agora eu acertei a forma como se pronuncia esse nome. Eu já gravei um vlog sobre ele aqui, então não vou me estender muito, mas vai falar sobre uma menina que ela tem uns poderes ancestrais lá, e o mundo em que ela vive é um mundo como o nosso, mas todo mundo tem poder e todo mundo é alguma coisa, ou quase todo mundo é alguma coisa, ou é um vampiro, ou tem, sei lá, um poder de não sei o que. E aí existem monstros também nesse mundo, e aí a avó dela, a avó ancestral dela, combatia os monstros. E ela acaba se envolvendo meio que numa aventura ali, quando ela vai investigar a morte do primo dela, que acabou de falecer e todo mundo acha que foi um acidente, mas ele apareceu em um sonho para ela, falando que ele na realidade foi assassinado. Então o livro vai ser sobre isso, vai ser sobre ela tentando provar que o primo dela realmente foi assassinado e tentando fazer justiça de alguma forma. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito da história. É um livro infanto-juvenil e vai ter uma pegada assim mais levinha, mas eu acho que seja para um público mais adolescente. Gostei muito da protagonista e gostei de todos os personagens aqui. É um livro que fala muito sobre família, sobre uma união familiar e sobre apoio. E também gostei muito dessa parte do poder dela. Acho que poderia ter tido mais esse desenvolvimento falado sobre esse poder dela, ou se não, poderia ter mais um livro para focar mais nela mesmo e como é esse poder dela e como vai evoluir, porque já deu para ver que ela tem um grande potencial e é muito fofo, muito bonitinho, eu super recomendo. Em seguida eu li Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que é da Maya Angelou, é uma autobiografia dela. Ela conta aqui nesse livro sobre a infância dela até mais ou menos o final da adolescência. Esse é um livro muito lindo, ele tem um peso muito grande. Não dei nenhuma nota para esse livro, porque como é uma autobiografia, eu acho muito estranho você dar uma nota para a vida de alguém. Então, por isso que eu disse que eu não favoritei nenhum livro, porque não tem como eu favoritar uma autobiografia, entendeu? Por mais que o livro tenha conversado comigo e tenha trazido muitas reflexões e eu tenha me emocionado muito com a história dela, eu acredito que não tem como eu favoritar ou não favoritar uma autobiografia. Como eu também não consigo dar uma nota para o Diário de Anne Frank, por exemplo, que é um livro que ele me emociona muito e é muito importante para mim, mas eu não classifico ele como um dos meus favoritos, porque, não sei, para mim não faz muito sentido isso. Então a Maia vai falar sobre a infância dela e vai relatar uma coisa muito horrível que aconteceu com ela quando ela era uma criança e que silenciou a voz dela durante muito tempo. Esse livro vai ser praticamente sobre libertação e sobre resiliência, sobre como ela superou isso e sobre todo esse processo. Também vai falar muito sobre o racismo e muito sobre como é ser preto e como é ser uma mulher preta, uma menina preta pobre, e ainda mais na época em que ela nasceu. Eu não lembro direito o ano nem a década que ela nasceu, mas se eu não me engano foi na década de 20 ou 30 ali que ela nasceu. Ela já é falecida hoje em dia, mas é uma leitura muito válida, super válida, e até hoje eu acho que dá pra gente se identificar muito, tanto como mulher, eu acredito que também por pessoas pretas, porque o racismo é uma coisa que ainda existe muito, né? E você entender meio que a raiz ali,
ou sei lá, a raiz na verdade tá há muitos anos antes disso, né? Mas você vê como era e aí como as coisas deram uma melhorada, mas ainda tem alguns resquícios, né, daquela época. Aqui nessa época em que ela vivia, o racismo era muito forte nos Estados Unidos, era muito forte mesmo, tanto que no lugar onde ela viveu, os pretos viviam até separados dos brancos e também eles não tinham acesso a hospitais e nem a dentista, por exemplo. Então, assim, é muito escancarado, é uma coisa assim muito, sabe, impactante. Você fica se sentindo muito mal lendo algumas coisas aqui. Mas, como eu disse, é muito necessário e é uma história muito linda, muito triste, muito linda, mas que teve um final feliz, teve uma superação, teve uma libertação dessa menina, dessa mulher, e eu acho que toda mulher deveria ler. Aí então, por último, eu li Cartas de Amor aos Mortos. Ficou faltando ler Antes que o Café Esfrie e também ficou faltando terminar Orgulho e Preconceito, que eu acho que esse livro vai ficando com Deus, porque até eu ter coragem de terminar ele vai ser difícil. Então o livro vai contar a história da Laurel, que é uma adolescente e ela tem uma tarefa para fazer na escola, que é escrever uma carta para alguém que já morreu. A partir daí, ela vai começar realmente a escrever cartas, mas como se fosse um diário para ela. E ela vai começar a escrever para pessoas que realmente morreram, mas tipo estrelas de Hollywood, ou autores, ou cantores, astros do rock. Ela vai começar a fazer essas cartas como se fosse um desabafo, como se fosse um diário, porque ela tá passando por uma fase de luto e tá sendo muito difícil para ela lidar com isso e também com outras coisas que envolvem esse luto, umas coisas assim até mais pesadas ou pesadas igualmente. Então, assim, tem muita coisa dentro dela ali que ela não consegue pôr pra fora e ela não se sente confiante de pôr pra fora. Essa vai ser a forma que ela vai achar de expressar isso e lidar com isso e superar. Então esse livro, ele foi um pouco conflitante para mim. Ele quase se tornou uma decepção. Eu até pensei, nossa, minha primeira decepção do ano. Mas aí depois, lá pelo meio do livro, ele acabou se tornando uma boa surpresa. Aqui nesse livro, a protagonista tá passando pelo luto, né? Como eu falei, ela perdeu a irmã. Isso não é um spoiler, tá? Que eu tô dando, tá aqui na sinopse do livro. Ela perdeu a irmã muito recentemente. Então, por que no começo foi difícil para mim? Foi muito difícil eu entender qual era a personalidade dessa protagonista, o que ela era, do que ela gostava, sabe, como ela era. Eu não conseguia sentir, sabe, parecia só que ela era uma menina boba ali que estava fazendo umas coisas aleatórias e aí de repente falava que ela estava sofrendo, mas não se aprofundava muito sobre isso. E aí ficou muito vago para mim, e aí aconteceu também algumas coisas lá no começo do livro que não foram problematizadas sobre ela e umas amigas dela, e eu achei um pouco estranho, sabe? Eu achei que deveria ter sido um pouco problematizado isso, pelo menos. Mas aí, pelo fim do livro, eu consegui até gostar das amigas dela também. Lá pelo meio do livro, a autora começa a se aprofundar mais nesse luto dela, mais na dor dela, e aí a gente vai entendendo melhor como ela tá se sentindo e por que ela tá agindo dessa forma. Porque na verdade ela tá imitando a irmã. Ela não, realmente não tá sendo ela. Então não tinha como a gente saber quem ela era porque ela não tava sendo ela. Ela tava tentando ser outra pessoa. E isso tava destruindo ela, tava deixando ela muito mal. Mas ainda assim eu senti que faltou um pouco disso, sabe? De entregar mais da personagem, quem ela é, do que ela gosta. Assim, mais pro final do livro, a gente começa a perceber um pouco da personalidade dela, mas eu acho que ainda assim faltou um pouco. E o livro é um pouco clichê, tá? Não vou falar que não é. Ele tem meio que essa pegada, tipo, não sei, as vantagens de ser invisível. Tipo, me lembrou até um pouco o livro Por Lugares Incríveis no começo. Só que eles seguem rumos muito diferentes. E, na minha opinião, Por Lugares Incríveis é mais bem construído nessa parte de personagens, muito mais construído. Acho que foi o que faltou aqui. A história é boa, aí também deixou algumas pontas soltas sobre o final ali, sobre o que ela entregou, porque ela vai segurando muito, né? O que aconteceu com a irmã dela? Por que a irmã dela morreu?
o que aconteceu ali entre elas, qual que é um segredo, qual é a culpa que a Laurel sente. Então, assim, a gente vai descobrindo no decorrer da história e mais pro final da história, na verdade. É meio que uma jogada para você continuar lendo para saber o que aconteceu. O livro acabou do jeito que eu achei que ia acabar, desde o começo, desde as primeiras 60 páginas, eu já achei que o livro ia acabar daquele jeito. Só que teve muita coisa no meio ali da história e quase no final que eu não tinha previsto, que eu não imaginei que fosse acontecer. E justamente quando chegou nessa parte da leitura mais sensível, que foi mais pro luto dela, ficou assim muito mais bonito até. A leitura ficou muito mais poética, a escrita ficou muito mais poética. Então eu gostei muito dessa parte. Achei que sim, que fala muito bem sobre o luto. Eu achei que foi um tema muito bem abordado, não achei que foi superficial. No começo eu tava achando muito, mas aí depois ela se aprofundou mais nisso e aí deu para entender o porquê no começo estava superficial. Não foi assim um livro favorito. Ele me emocionou um pouco, mas não chegou a aflorar tanto os meus sentimentos. Mas isso também pode ser pelas minhas experiências, né? Porque eu não perdi ninguém muito próximo, graças a Deus, até hoje eu nunca perdi ninguém tão próximo assim. Talvez se você tenha perdido alguém, talvez isso aqui seja um gatilho para você. Talvez não seja uma boa hora para você ler, ou talvez seja, talvez ajude, mas leia com cuidado. Também tem gatilho para estupro, tá, gente? E para abuso sexual, que é uma coisa que eu não estava esperando que fosse acontecer quando eu comecei a ler esse livro. Então, assim, é bom deixar isso claro também, porque eu acho que ninguém imagina muito quando pega esse livro para ler que vai ter um gatilho desses. Então foi isso, essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu prometo que em fevereiro eu vou tentar ler mais. Eu tô tentando me organizar para conseguir ler mais e para conseguir fazer que a leitura seja boa também, né? Porque não tem sentido você só se focar em ler mais e não ter boas leituras, ou não ter boas experiências de leituras. Então, um beijo e até o próximo vídeo.